A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante: os direitos das crianças com autismo, especificamente nessa volta às aulas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Renata. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que é o autismo e quem que pode diagnosticá-lo? Jéssica, autismo é uma doença classificada dentro dos transtornos globais de desenvolvimento. Tá? A criança, a pessoa que tem o diagnóstico de autismo, ela tem algumas características como atraso da fala, outras têm uma alteração no comportamento. São algumas características que quem faz o diagnóstico vai verificar. O diagnóstico geralmente é feito pelo médico, em conjunto com o psicólogo. Existe uma equipe que avalia, porque é uma condição comportamental. Não existe um exame, não existe um eletroencefalo que verifique isso. Então, o diagnóstico é clínico e médicos capacitados, pediatras, neuropediatras e bons psicólogos fecham esse diagnóstico e conduzem melhor o tratamento dessa criança. Uhum. E, doutora, em linhas gerais, quais são os direitos básicos da criança com autismo? Todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, o autista se iguala. Existe uma legislação própria do autismo, onde o autista foi equiparado à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não é só o deficiente físico, pode ser o deficiente intelectual, deficiente visual, né, deficiente auditivo. Então, toda essa proteção integral para a pessoa com deficiência, ela se aplica sim ao autista. Uhum. Isso foi um grande avanço na legislação nos últimos anos. Então, direitos à saúde, à educação, direito à inclusão, direito de acesso prioritário, de todos os direitos básicos sociais, e essa proteção mais ampla se aplicam tanto à criança e ao adulto com autismo. Uhum. E, doutora, uma dúvida bem frequente quando a gente fala nesse assunto é se a escola pública ou a particular pode recusar a matrícula de uma criança com autismo. Como que isso funciona? Nunca. Nenhuma criança, seja autista, seja com um diagnóstico de outra deficiência, pode ter a matrícula recusada pela condição que ela tem. Uma coisa é não ter vaga, outra coisa é ter vaga para uma criança neurotípica e não ter para criança autista. Aí não pode, isso é até um crime. Essa vaga, ela não pode ser negada, tá? Então, a criança tem direito a ser matriculada e incluída tanto na rede pública quanto na rede particular de ensino, tá? Uhum. E, doutora, quais são as recomendações para os pais que enfrentam algum tipo de dificuldade para matricular os seus filhos? Primeiro, os pais têm que verificar se essa recusa ou essa dificuldade, ela está sendo por conta da condição do filho, do diagnóstico do filho, ou se realmente não tem vaga. Então, vale a pena verificar se não tem a vaga para o filho com autismo ou se essa vaga não existe mesmo. Se essa vaga existe e a escola está dificultando por conta da doença, existe um canal de comunicação pela Secretaria de Educação, tá, que é muito eficaz, e o próprio Ministério Público. Essa criança não pode sofrer essa discriminação e esse preconceito. Então, constatada essa discriminação, com certeza os pais têm que comparecer na Secretaria de Educação e fazer essa reclamação para que isso seja apurado,
né? E essa criança consiga ingressar na escola. Uhum. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre qual é a adaptação e a estrutura que a escola deve oferecer ao estudante com autismo. Como que isso deve ser? Então, adaptação, a lei fala em adaptar todas as condições, mas ela não descreve o que seria isso. O que a gente vê na prática? Se você fizer um paralelo, um cadeirante, por exemplo, o que a escola tem que adaptar? Ela tem que adaptar uma escada que tem que virar uma rampa, certo? Uhum. Isso chama-se acessibilidade. Acessibilidade, ela não é só motora. Então, quando a gente fala em acesso, é permitir que essa criança com autismo tenha acesso a todo a matéria que as outras crianças estão tendo. O que seria isso? A escola, o professor de apoio tem que adaptar o material dessa criança autista, tá? Para que ela tenha o mesmo conteúdo. Se as crianças da sala estão trabalhando tabuada, a adaptação tem que ser desse material para que a criança autista, da forma como ela consegue, entenda a mesma matéria. Então, ela não pode, enquanto as crianças estão trabalhando tabuada, ela não pode ficar fazendo desenho. Ela tem que ter esse conteúdo adaptado. Então, o profissional capacitado vai adaptar esse material. Como essa criança entende a tabuada? Então, vamos trabalhar com isso. Essa é a adaptação que o autista precisa. Se ele precisa de um tempo maior, se ele precisa de um intervalo um pouquinho maior, a escola tem que adaptar condições para que essa criança esteja incluída e realmente participe, realmente aprenda dentro das suas condições. Ela não pode ir para a escola e ficar fazendo desenho no canto. Né? Uhum. Não, a gente não pode fazer de conta que a criança está incluída. A matrícula não significa inclusão. A inclusão é o dia a dia. A escola está aberta, estar disposta a adaptar materiais, adaptar a sala, adaptar pessoas, tudo que possa propiciar melhor qualidade de aprendizado para essa criança com autismo. Uhum. E, doutora, é só uma dúvida, quem faz essa adaptação desse conteúdo, desse material? O próprio professor? A escola. A escola tem que ter profissionais que, eu sempre digo assim, tem que existir um diálogo entre a família, a equipe terapêutica quando essa criança tem, porque normalmente essa criança está em tratamento com profissionais da saúde, sejam psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então, o mais importante é ter diálogo. Os profissionais que atendem essa criança fora da escola, terem reunião com a família, existia uma equipe toda de apoio, vendo o que funciona para essa criança. Então, muitas vezes, a escola também não sabe, cada autista é diferente. Sim. Como que eu vou adaptar para o aluno, para o Joãozinho? E a Ana é diferente, a Maria funciona de outra forma. Então, esse diálogo, família, equipe terapêutica, médicos, funciona. E é isso que vai trazer uma adaptação individualizada para cada criança. Porque o que funciona para um não funciona para outro. Então, a família tem que auxiliar a escola também. O que melhor funciona para aquela criança. Uhum. E outra dúvida, doutora, bem comum quando a gente fala nesses direitos das crianças com autismo e na volta às aulas, é se na escola particular os pais precisam pagar uma taxa extra à escola para que a criança tenha um mediador que acompanhe suas atividades escolares. Não pode ser cobrada nenhuma taxa extra, nem um valor diferenciado de mensalidade. Isso é proibido pela lei. O que a lei determina é que a escola, pública ou particular, forneça esse acompanhante terapêutico, tutor, mediador, são vários termos que se usam, tá? Profissional de apoio, professor de apoio. Muitas escolas, a maioria das escolas fornece, hoje em dia a gente já tem uma consciência muito maior. Muitos pais querem, tá? Alguns têm condições econômicas de pagar o seu próprio professor de apoio, o teu acompanhante terapêutico, mas muitas escolas não permitem isso. Porque isso pode criar um vínculo trabalhista, são várias situações. Uhum. Então, muitas escolas não permitem, porque é a obrigação da escola fornecer. Isso futuramente pode vir a ser um problema para a escola. Então, eu sempre sugiro, o diálogo é a melhor opção. Para que você tenha um professor de apoio qualificado, que funcione, que seja eficaz no aprendizado dessa criança. Então, sempre tem que ter diálogo. Mas é a escola quem tem que fornecer esse profissional. Uhum. Nem sempre vai ser o profissional que a família escolhe. Infelizmente, a gente tem situações que não permitem isso. Mas por isso que a escola, estando aberta
a que a família possa orientar, possa ter acesso a esse profissional, pode sim muito melhorar a condição de aprendizado da criança. Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre os direitos das crianças com autismo, especificamente nessa volta às aulas. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Renata Fará. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, é necessário um treinamento para os professores e os demais profissionais que atuam na escola para que eles entendam essas particularidades da criança com autismo? Com certeza. Isso em todo aspecto da inclusão, né? Você tem que ter um preparo, uma capacitação. Como eu já disse, nenhum autista é igual ao outro. Diversas crianças, na questão da inclusão, diversas crianças com diversas patologias são incluídas na escola e cada uma tem uma forma de aprendizado, tem uma necessidade a ser trabalhada. Muitas vezes você, por exemplo, você tem uma criança com paralisia cerebral, onde uma paralisia cerebral clássica, ele tem o cognitivo preservado, mas tem dificuldade motora. Então, o que a professora, o mediador vai fazer? Não precisa adaptar material, por exemplo, mas tem toda a parte de locomoção, de alimentação. Essa criança precisa de um outro tipo, não precisa ser um acompanhamento especializado, como é o caso do autista, onde tem que ter adaptação de material. Então, a escola tem que estar apta, tem que ser parceira da família, nesse caso. E eu digo que a escola tem que ter profissionais que comprem essa briga, né? Que encarem essa causa e que tenham amor por essa criança. Então, a gente vê casos assim de profissionais de apoio que superam qualquer expectativa, muitas vezes vão muito além ali da função deles, que compram a causa mesmo. Isso é muito legal. Ver que as pessoas estão mais conscientes, que as escolas estão mais conscientes, os profissionais querem participar disso. É muito legal ver isso, é muito gratificante. Acho interessante a gente frisar para os nossos ouvintes que quando a gente está falando em escolas, a gente está abrangendo tanto as escolas públicas como as particulares, né? As duas têm as mesmas obrigações, né, doutora? Exatamente. A lei não distingue. Ela fala em escola. Então, o município, o estado, eles têm que fornecer. Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual é o papel da família com relação à educação do aluno com autismo. É essencial e tem que ser em conjunto com a escola, né? Eu acho que eles têm que falar a mesma língua sempre, os pais têm que estar sempre participando, têm que estar ali acompanhando o que acontece e, principalmente, orientando a escola. Porque isso é uma questão nova para as escolas, né? Então, isso caiu de paraquedas, essa obrigação da escola fornecer isso. E muitas vezes eles não têm nem pessoas prontas, pessoas preparadas, pessoas treinadas. Então, eu digo que é um aprendizado tanto para a família quanto para a escola. Então, a família tem que estar próxima da escola, fornecer condições, fornecer informações, quando possível, né? Cada família tem a sua condição, mas levar os profissionais até a escola, mostrar, ensinar. Porque eu vejo que é um aprendizado dos dois, tanto da escola quanto dos pais, sempre prezando o bem-estar da criança, né? Buscando de todas as formas que essa criança tenha as melhores condições de inclusão, de aprendizado e que tenha uma qualidade de vida mais próxima do ideal. Uhum. E, doutora, conta também um pouco para os nossos ouvintes sobre quais são as principais demandas que chegam na justiça nessa área e um pouco sobre como tem sido a jurisprudência quando a gente fala nessa questão dos direitos das crianças com autismo na volta às aulas. A principal demanda é a negativa, principalmente dos municípios, em fornecer um mediador. Geralmente, né, o pedido desse mediador vem através de um laudo médico. Eu sempre oriento as famílias que o médico tem que especificar as condições da criança para que a escola providencie um mediador mais adequado,
né? Tem crianças que não vão precisar de mediador o tempo todo, tem crianças que vão precisar só do mediador ali para se alimentar, tem crianças que vão precisar do mediador o tempo todo, integralmente. Então, cada criança tem a sua necessidade. Muitas vezes o médico prescreve e a escola fala, não, essa criança não precisa, a professora da turma dá conta. Mas aí vem a insegurança dos pais, às vezes a real necessidade dessa criança de ter alguém só com ela, né? Tem escolas, por exemplo, algumas situações que já chegaram até mim, que tem um mediador na sala para 2 crianças, né? Claro que os pais ficam inseguros, será que está sendo ou não adequado esse atendimento? Então, as maiores demandas são ou da negativa, né, que a escola diz, não, a gente dá conta, não precisa, essa criança é boa, ou da divisão dos mediadores. O que a gente tem na prática? Os tribunais, aqui do Paraná principalmente, no sentido de que o Estado, a escola, tem que fornecer sim o mediador para aquela criança. Que é por criança, né? Principalmente quando tem essa justificativa médica, quando essa criança tem uma necessidade maior de atendimento, né? Infelizmente, a gente vê mais isso na rede pública, né? As escolas têm cumprido o que determina a lei, né? Nem sempre de uma maneira satisfatória para os pais, mas vem cumprindo. E o que a gente vê, às vezes, é na rede pública mesmo, né? Nas escolas, com relação às escolas particulares, o que a gente vê é uma dificuldade na matrícula, né? Principalmente em pré-escola, não tem vaga, não tem, mas daí você liga lá e diz que é uma criança neurotípica, aí tem a vaga. Aí é complicado, né? Aí já é um pouco de maldade, um pouco de desonestidade, né? Preconceito também em querer aceitar essa criança, né? E hoje em dia a gente não pode mais falar nisso. A gente está as pessoas estão aí, elas têm que ser respeitadas, os direitos estão postos na lei, todo mundo tem que respeitar a pessoa com deficiência. Então, concluindo, eu acho que seria isso. A falta de mediador pelo Estado e município e a recusa, né, as desculpinhas das escolas para aceitar essa criança com autismo ou outra deficiência. Daí fica aquela situação para os pais que às vezes eles nem querem colocar a criança naquela escola que não quer acolher de uma primeira, né, em uma primeira impressão aquela criança, né? Perfeito, você falou uma palavra-chave, né? Eu sempre digo, não basta a matrícula, a escola tem que acolher essa criança. E com certeza, eu sempre oriento os pais, eu digo, olha, se a escola não quer receber o filho, eu não insistiria. Eu, como mãe, não insistiria. Mas eu acho que tem sim ser feita uma reclamação na Secretaria de Educação, esses fatos têm que ser apurados. Mas eu, como mãe, não deixaria, não brigaria por uma vaga dessa, de uma escola que não quer receber e não quer acolher. Então, essa palavra que você falou é perfeita, se encaixa muito ao tema, porque a criança não basta ela estar matriculada, ela tem que ser acolhida por todos, nem só pelo diretor, mas diretor, professora, equipe, todos, os alunos e os pais dos alunos. Eu sempre digo que hoje em dia essa questão da inclusão, as crianças, principalmente os pequenininhos, se tornam mais sensíveis, porque desde pequenos eles já têm pessoas com deficiências, amigos com deficiências, isso torna eles muito mais humanos, é muito legal aprender isso desde cedo. E antigamente a gente não tinha, né, muito isso. Era muito difícil você ver. Você vinha um cadeirante. As pessoas eram excluídas, né? Ficava em casa, não ia para a escola. Então, eu acho esse um movimento muito positivo. E para quem tem filho, eu acho isso muito legal. Você torna os nossos pequenos cidadãos mais humanos. E acho interessante também de destacar para os nossos ouvintes que a ideia nesses últimos tempos, né, é que essas crianças, as crianças neurotípicas, né, as crianças com autismo, as crianças com algum tipo de deficiência convivam juntas na mesma sala de aula. A ideia não é mais separar, né, que isso já teve um período que era uma sala para as crianças com algum tipo de deficiência, uma sala para as crianças com um aprendizado, vamos dizer assim, normal, né, doutora? Exatamente, isso era uma exclusão. Né? E infelizmente isso existia. Existiam as escolas especiais e as escolas para as crianças neurotípicas. Então, hoje em dia, a lei não permite mais isso. Claro, tem crianças que não vão se enquadrar, que não vão ter condições. Tem escolas especiais para isso? Tem, né? E tem adultos que não se enquadram e não conseguem. Mas uma criança que tem condições, pessoa com deficiência física, intelectual, síndrome de Down, autismo, diversas patologias, tem
plenas condições de entrar numa escola regular, né? Ter um material adaptado, ter todas as condições. Aí você diz, mas uma criança cadeirante, como é que faz educação física? Faz, adaptada, mas faz. A professora, o professor vão ter que achar formas de que essa criança vá interagir, vá fazer os exercícios, né, de acordo com as condições dela, mas como todas as outras. Ela não pode, enquanto os outros vão para a educação física, ela não pode ficar na sala. Isso é inclusão. É você estar junto, é você participar e estar junto com o teu grupo. E, doutora Renata, algo ainda precisaria ser aprimorado nessa legislação que trata dos direitos das crianças com autismo? Jéssica, a gente tem uma legislação própria dos autistas, que é a Lei 12764 de 2012, e posteriormente, em 2015, veio a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, que é a 13146, né? E a 13146, ela igualou todos os direitos das pessoas com deficiências para as pessoas com autismo. Então, hoje, a gente tem na legislação uma gama muito grande de direitos. O que a gente não tem são maiores detalhes, né? Sempre geram dúvidas, por exemplo. Quem é esse profissional de apoio? Sim. Quem é o tutor? A lei não fala. Então, existe muita divergência. É um estagiário? É um pedagogo? No caso do autista, ele é um psicólogo? É um terapeuta ocupacional? A criança está ali... Quem é esse profissional? Né? Isso gera muita divergência. Para muitos pais, o estagiário está suficiente. Tem outros pais que a criança tem uma alteração de comportamento e precisa de uma intervenção mais especializada, não só na parte pedagógica, né? Então, caso a caso, isso tem que ser visto. E a escola tem que ter essa sensibilidade de ver que você tem que adequar esse profissional para as características da criança, principalmente o autista. E, doutora Renata, conta para os nossos ouvintes também um pouco sobre os outros direitos da pessoa com autismo ou com deficiência, e saindo um pouco dessa questão que a gente está discutindo aqui, que é a questão escolar, questão do direito à educação. Um dos principais direitos é o direito à saúde. Dentro disso, a gente tem o quê? Direito ao tratamento especializado. Seja na esfera privada, com os planos de saúde, seja junto ao SUS, né, nos estados e municípios. A gente pode dizer, mas o tratamento especializado não é fornecido, não tem a quantidade, o profissional não é capacitado. Infelizmente, esse é o cenário na rede pública. A gente não tem, né, o tratamento mais adequado. Mas as famílias têm que buscar esses direitos junto aos seus municípios. Em centros maiores já existe, né, alguns tratamentos. É o ideal? Não necessariamente, né? Mas a família tem que buscar e o Estado tem que fornecer. Junto aos planos de saúde, a realidade é um pouco diferente. Nos últimos anos, os planos já têm fornecido o tratamento especializado, né? Seja para os